Agora vamos voltar para a história. Vocês lembram que eu falei que a primeira estratégia do Raul era falar para os militares lidar com o problema dos militares, porque, gente, eles se resolvem lá. Eu não tô perseguindo ninguém, até porque o Raul não estava perseguindo ninguém mesmo. No máximo, mas eu tô falando assim, muito, no máximo, ele estava buscando justiça pelos crimes cometidos. Mas, talvez porque a população estava um pouco indignada, talvez porque a população da Argentina é muito menor do que a população do Brasil, e eles conseguem se concentrar muito mais num objetivo do que um país de dimensões continentais como o nosso. Talvez também porque eles tiveram muito mais consciência das atrocidades e, por exemplo, aqui no Brasil, durante o período de golpe militar e de um governo desgovernado que tivemos, o Brasil é gigantesco. Tiveram partes do Brasil que não tinham noção de que a gente estava sob uma ditadura militar. Não porque ela não criasse um caos em todo o Brasil, mas porque o Brasil tem regiões que elas estão tão escondidas que elas não viram as consequências em primeira mão, que eram os sequestros, as torturas e etc. Mas também porque os militares não chegaram lá com toda a sua força e maldade e etc. Mas também porque as notícias não chegavam lá da mesma forma, e a gente tem que pensar que o Brasil ainda é um país de muitas pessoas analfabetas, não por culpa delas, não que elas tenham que se envergonhar, mas porque os governos que não alfabetizaram essas pessoas precisam carregar essa vergonha. E imagina, sei lá, nos anos 60, 70, 80, essas pessoas não tinham acesso à informação do que estava acontecendo com elas. Era muito mais difícil, assim como é muito difícil hoje em dia, unir os brasileiros num só pensamento. Na Argentina também não foi fácil, mas pensando que de várias cidades importantes que tem na Argentina, era muito mais fácil agrupar as pessoas em Buenos Aires para protestar. Aqui no Brasil, você tem que agrupar um tanto no Rio, um tanto em Belo Horizonte, um tanto em São Paulo, e eu tô falando de Sudeste. Aí a gente teria que ir para um Salvador, para um Porto Alegre, para um Distrito Federal. Vai dificultando, porque aí as coisas estão espalhadas aqui e ali. É mais fácil um governo ignorar o que está acontecendo. Na Argentina foi se tornando um pouco difícil. Pensando que as mães da Praça de Maio ainda continuam lá. Elas ainda protestam e pedem pela identificação ou pela procura dos corpos dos seus filhos, dos seus netos, dos seus parentes. Aqui no Brasil é difícil uma coisa dessa acontecer. E eu não tô falando que não aconteça, mas se acontece, por exemplo, eu não sei. Porque num país tão grande é muito complicado alinhar um pensamento. E foi muito também por conta dessa indignação popular que o Raul se viu em frente de um dilema. Ele ia passar por cima de uma ditadura militar e fingir que nada aconteceu, vide Brasil, ou ele ia lidar com o problema. Ele decidiu lidar com o problema. Vou dar um crédito pro Raul, vou dizer que ele era um cara republicano, que ele era um cara pró-direitos humanos, eu vou dar esse crédito para ele. Mas a gente também tem que pensar que o Raul, sendo uma pessoa progressista, nem progressista, né, uma pessoa que quer o mínimo para uma sociedade, ele também tinha que ser realista. A Argentina tinha passado por uma sucessão de golpes militares. O que garantiria que, se ele fosse contra os militares não fossem contra ele? E vamos lembrar que não foi também só uma indignação popular por conta dos crimes de período ditatorial que levou o Raul a fazer isso, mas porque a população estava indignada com os militares por conta da Guerra das Malvinas, que não necessariamente tinha nada a ver com pessoas torturadas durante um período ditatorial, mas que fazia com que a população se indignasse ainda mais contra os militares. Então, isso tudo para dizer que os argentinos deram um passo que a gente nunca deu. Porém, esse passo foi dado aos trancos e barrancos, e as dúvidas e medos que surgiram nessa redemocratização foram as mesmas que surgiram no Brasil. Só que no Brasil, a balança pendia para um outro lado. Se a gente for pensar que foi o Sarney, o primeiro presidente pós-ditadura militar, a gente já estava meio fodido. Na Argentina, eles tiveram a sorte de que os militares perderam uma guerra, e isso traz muita vergonha, principalmente para o povo. E essa vergonha foi sim
um pouco da pólvora que fez com que eles conseguissem se redemocratizar de uma maneira mais plena, não sem falhas, mas muito mais plena do que a que houve no Brasil. Depois de falar esse meio quilômetro de palavras, a primeira estratégia era essa, né? Militares lidando com milicos. A segunda estratégia foi do conceito de obediência devida, que estabeleceu que os feitos cometidos pelas Forças Armadas durante a Guerra Suja, como ficou conhecido o período ditatorial, eu amo, Guerra Suja é bem propício, e o processo de reorganização nacional não eram puníveis, porque eles estavam agindo dentro desse conceito. A posição do Raul era que aqueles que estavam apenas cumprindo ordens não deveriam ser punidos. Eles tinham menos culpabilidade criminal do que os comandantes. Só que a gente sabe que não é bem assim, né? Que muita gente não estava só cumprindo ordens. Embora a lei internacional de direitos humanos rejeite esse conceito de obediência devida, na política esse termo parecia ter vantagens, porque a obediência devida favorecia oficiais da ativa de escalão médio e inferior, e dessa forma diminuía a possibilidade desses militares se revoltarem contra o governo. Se eles não estivessem se sentindo ameaçados, não diretamente, era improvável que eles fossem se revoltar, até porque a moral deles não estava muito lá em cima. Um outro ponto que de fato é muito importante é que se esses militares não estivessem com muito medo de serem punidos, talvez, mas só talvez, eles quebrassem o pacto de silêncio, que impedia que as pessoas soubessem como essas operações de fato ocorreram. Porque ninguém das Forças Armadas ia falar contra si, certo? Porque se eu falo que acontecia tal coisa dentro de um centro clandestino que está sendo punido agora, quem me garante que eu não serei punido? Então, não falarei nada. Mas se eles não fossem punidos, por que não falar? Porque é bom lembrar, nem todo mundo que participa de uma ditadura ou de um governo que age estritamente contra os direitos humanos, estão de acordo com esse governo, eu entendo bastante isso, tá? Nem todo. Se é que vocês me entendem, que se eu falar esse negócio... já tô falando de ditadura, né? Então tanto faz, né? Eu sei que nem todas as pessoas que estavam envolvidas, por exemplo, num governo nazista e que eram do exército, nem todas elas queriam fazer o que estavam sendo mandadas. E que isso é realmente um ponto muito difícil de apurar, entender que fulano de tal fez porque quis, fulano de tal se excedeu. É difícil mesmo culpar as pessoas que estavam debaixo de alguma ordem. Porém, é necessário tentar, pelo menos, puni-las. Mas nesse caso, principalmente da ditadura da Argentina, era sim muito importante tentar evitar um outro golpe, porque aí não adiantava tentar fazer comissão da verdade, etc, etc, porque eles iam entrar de novo num outro período absurdo. Então eu entendo sim que o Raul quisesse proteger esses outros militares para que ele se protegesse e com isso ele protegesse a democracia. E eu também entendo que às vezes você precisa que as pessoas falem, até porque vocês já viram nesses filmes de serial killer, filmes sobre crime e tudo mais, que tem sempre aquela hora que oferecem para o criminoso uma vantagem, uma redução de pena, às vezes até uma retirada ali de acusação, se ele falar. Era basicamente isso que estava acontecendo aqui. E principalmente, era muito importante que esses militares falassem onde estavam os corpos dos desaparecidos, porque vamos ser bem sinceros aqui, poucas pessoas, para além dos familiares, estavam esperando que alguém fosse encontrado com vida. E dessa forma, uma cláusula de obediência devida foi incluída na legislação que estabelecem os procedimentos judiciais para o julgamento. É muito triste, mas foi necessário.
No debate do Congresso, no entanto, as preocupações levantadas por grupos de direitos humanos levaram a emendas para garantir que essa cláusula não fosse usada indiscriminadamente e, dessa forma, bloquear o processo. Em sua versão final, a lei estabelece que os subordinados não seriam legalmente responsabilizados por crimes cometidos na execução de ordens, a menos que, entre outras circunstâncias, envolvessem a prática de atos atrozes e aberrantes. Se esses atos atrozes fossem cometidos sob ordem oficial, eles deveriam ter imunidade? E coube aos tribunais determinar se a cláusula deveria ou não ser utilizada. E foi de caso para caso, tá? E por essa razão, essa cláusula tinha um efeito legal imprevisível. Com relação ao processo contra os subordinados de comandantes militares, a Justiça Federal resolveu requerer ao Conselho Superior das Forças Armadas a denúncia contra os acusados que fossem oficiais superiores em comando de zonas militares ou com responsabilidades operacionais. Essa decisão, conhecida como Item 30, implicava que esses oficiais não teriam o benefício da obediência devida. Ao abrir a porta para novos processos, o Item 30 frustrou a esperança do governo de que o julgamento das juntas militares fecharia o livro sobre a questão dos direitos humanos. De acordo com o Item 30, centenas de policiais corriam o risco de serem julgados. Quando terminou o julgamento das juntas, já estavam pendentes cerca de 2.000 queixas-crime contra militares e policiais, envolvendo cerca de 650 arguidos, um terço dos quais ainda estavam na ativa. Particularmente importantes foram os julgamentos envolvendo os responsáveis pela detenção ilegal, tortura e assassinato de prisioneiros na notória Escola de Mecânica da Marinha, onde cerca de 5.000 prisioneiros desapareceram. Outro caso emblemático foi a Causa 44, que falava sobre os crimes cometidos pelo general Ramon Campos, chefe da polícia da província de Buenos Aires. Em 2 de dezembro de 1986, o Tribunal Federal condenou Ramon a 25 anos de prisão. Seu sucessor, Ovidio Riqueri, a 14 anos de prisão. Miguel Echecolat, ex-diretor-geral do ramo de investigações policiais, foi condenado a 23 anos de prisão. Jorge Berges, médico da polícia, foi condenado a 6 anos. Com exceção da Causa 13, esse foi o único julgamento de direitos humanos que resultou em condenações. Enquanto isso, o general Carlos Guillermo Juarez Menso, comandante do 1º Corpo de Exército e chefe da Zona de Segurança 1 durante a Guerra Suja, foi julgado por 39 assassinatos. No entanto, a ação do Ministério da Defesa em abril de 1986 desencadeou uma cadeia de eventos que logo interromperiam os processos. As controversas instruções do Ministério ao procurador militar exigiam a retirada das acusações em todos os casos em que a obediência devida fosse invocada. As instruções estipulavam que os oficiais deveriam ser responsabilizados por atos aberrantes apenas se excedessem as ordens, reduzindo bastante o número de réus. Aplicando as instruções, o Conselho Superior das Forças Armadas absolveu 2 réus conhecidos: Alfredo Artiz, um notório agente secreto que operava na Escola de Mecânica da Marinha, e Luciano Menéndez, ex-comandante do 3º Corpo de Exército. As polêmicas novas regras provocaram divergências e renúncias, tanto no judiciário quanto no Partido Radical, que estava no poder, forçando o governo a reafirmar o seu compromisso com os julgamentos de direitos humanos, porque parecia que comecei esse negócio aqui, mas não queria dar prosseguimento, não.
vamos botar tudo aqui debaixo do tapete e falar que nada aconteceu. À medida que a pressão dos militares aumentava, Raul decidiu efetivar por lei o que as tentativas de influenciar os julgamentos não conseguiram. Por insistência dele, 2 leis foram aprovadas no Congresso em 24 de dezembro de 1986 e 5 de junho de 1987. A primeira delas, chamada Lei de Ponto Final, Lei número 23.492, estabeleceu um prazo de 70 dias para o início de novos processos e exigiu que o Conselho Supremo das Forças Armadas apresentassem os casos aos tribunais federais de recursos dentro de 48 horas para que fosse tomada uma decisão sobre a apresentação de queixa. Destemidos, os tribunais e grupos argentinos de direitos humanos começaram a correr para conseguirem cumprir os prazos. Na época em que os casos expiraram, mais de 300 oficiais, incluindo mais de 40 generais e 8 almirantes, enfrentaram acusações. No entanto, muitos outros, cujas informações eram incompletas, escaparam da justiça. Por ter falhado notoriamente em tentar interromper os julgamentos, a lei não conseguiu apaziguar os militares. No fim de semana da Páscoa de 1987, oficiais de nível médio, liderados pelo coronel Aldorico, se revoltaram em Córdoba, em Buenos Aires, exigindo uma lei de anistia em grande escala. Eles só queriam isso. Embora Raul se opusesse à anistia, ele resolveu a crise concedendo alguns pontos aos baderneiros. Em 5 de junho de 1987, o Congresso promulgou uma lei de obediência devida, Lei de número 23.521. De acordo com as regras que regeram os julgamentos da Junta, a obediência devida constituía apenas na presunção de inocência, e eram os tribunais que deveriam aplicá-la. No entanto, nos termos da lei de obediência devida, esta presunção de inocência foi considerada como incontestável, sem exceção, para casos atrozes e aberrantes. A lei concedeu imunidade automática para todos os escalões das Forças Armadas e também para policiais abaixo do coronel. E também se aplicava para oficiais mais graduados, a menos que fosse provado que eles tinham poder de decisão. A lei entrou em vigor imediatamente. Os tribunais tiveram 5 dias para absolver os acusados e cancelar as intimações de testemunhas. Basicamente, essa lei fez com que quem recebeu as ordens nunca fosse punido, mesmo que tivessem excedido, tivessem estuprado, tivessem torturado e tivessem gostado do que estavam fazendo. E muitas das vezes tivessem eles mesmos criado as demandas, porque era melhor punir menos de meia dúzia de homens do que ter que punir toda uma organização. Muitos desses oficiais foram às ruas porque eles não queriam ser punidos por atos que eles cometeram. E muitos cometeram porque quiseram cometer. E aí aquela frase tão memorável de que bandido bom é bandido morto, bom, depende do tipo de bandido. Em 22 de junho de 1987, a Suprema Corte decidiu que a lei de obediência devida era constitucional, rejeitando um recurso interposto por grupos de direitos humanos. Para eles, essa lei violava o artigo 16 da Constituição, que garantia a igualdade perante a lei, tanto para os benefícios quanto para as punições. Entre as centenas de policiais e militares exonerados pela lei de obediência devida, muitos foram acusados de terem participado de forma direta de torturas e assassinatos, assim como outros foram acusados de dirigirem os centros clandestinos. Os oficiais da Força-Tarefa, responsáveis pelas operações diárias da Escola de Mecânica da Marinha, os capitães Jorge Raúl Vidosa, Jorge Acosta, também conhecido como El Tigre, e Luiz de Império, bem como outros oficiais subalternos, foram liberados das acusações. Os tribunais retiraram as acusações contra o capitão da Marinha, Alfredo Ortiz, implicado no desaparecimento de 2 freiras francesas, a irmã Alice Domon e a irmã
Leonine e Duque, que foram vistas pela última vez na Escola de Mecânica da Marinha. Apesar das sentenças de prisão de Etienne Colatz, Berger e Norberto Cosani por múltiplas acusações de tortura, mesmo assim, eles receberam a liberdade. Muitos oficiais de escalão inferior acusados de torturas e outras aberrações contra os direitos humanos, que estavam debaixo das ordens de Carlos Suárez, também escaparam do julgamento. Outros beneficiários foram os coronéis Roque Presti, Guillermo Minicucci e o policial Juan Antonio del Cerro, conhecido como Colores. Também obteve a liberdade o capitão Ernesto Barrero, interrogador principal do Centro Clandestino de Detenção La Perla, cuja ordem de prisão provocou a crise da Páscoa. A agitação nas Forças Armadas foi liderada por um pequeno grupo de comandantes, conhecidos como Cara-Pintadas, liderados por Rico e um carismático coronel do exército e veterano da Guerra das Malvinas, Mohamed Ali Seneldin. A rebelião da Páscoa foi seguida por outras 3 revoltas militares. A última e mais violenta foi no início de dezembro de 1990 e custou 21 vidas. O desafio dos Cara-Pintadas ao governo e o que eles consideravam uma campanha para humilhar as Forças Armadas teve amplo apoio dos militares. A permissividade do exército em relação aos revoltosos tornou para o governo impossível impor a disciplina, pelo menos sem grandes concessões, e tornou o argumento de gente, a gente começou uma guerra aqui por conta de guerrilheiros ainda mais fraco. Afinal, os atos desses militares eram tão violentos quanto. Em meio a uma grande crise econômica, Raul renunciou em junho de 1989, 5 meses antes de terminar o seu mandato. Em 6 de outubro, o seu sucessor, o presidente Carlos Menem, peronista, decretou o indulto geral, perdão da pena, que cobria os oficiais condenados por responsabilidade no conflito das Malvinas e também cobria outros militares por participarem em rebeliões militares que estavam ocorrendo nos últimos anos. Pelo menos também cobria civis, isso mesmo, civis, condenados por crimes de motivação política. Pelo menos em algum momento um civil não se fudeu, mas também cobria 39 oficiais superiores acusados de sequestro, tortura e assassinato. A abrangência da medida fez com que parecesse um gesto magnânimo de clemência para diversos grupos, mas na verdade foi uma grande reviravolta no princípio da justiça e da responsabilidade. Estavam os membros condenados da junta, bem como generais Camps ou Camps, Richeri, Suárez e o líder guerrilheiro Firmenich. No entanto, no outro decreto, anunciado em 29 de dezembro de 1990, o indulto foi estendido para abranger a todos. No início da década de 90, essa ação judicial resultou na condenação de apenas 10 pessoas por abuso de direitos humanos, e todos os condenados foram indultados e liberados. Durante o governo de Nestor Kirchner, de 2003 a 2007, a lei do ponto final foi anulada, o que possibilitou a reabertura dos processos contra os repressores. Segundo os dados da Procuradoria de Crimes de Lesa Humanidade, órgão do Ministério Público argentino, houve, até 10 de dezembro de 2017, cerca de 200 julgamentos condenatórios por delitos cometidos por agentes da última ditadura, incluindo a sentença de condenação do ditador Videla à prisão perpétua em 2010. Em seu livro, Etienne Colatz afirmou: "Nunca tive, nem pensei ter, nem nunca fui perseguido por qualquer sentimento de culpa. Por ter matado, eu era o executor de uma lei feita pelo homem. Eu era o guardião dos preceitos divinos. E eu faria de novo." Em 2003, o Congresso revogou as Leis de Perdão, de 1986, e reabriu
reabriu a investigação e o julgamento de crimes cometidos durante o período da Guerra Suja. Ativistas de direitos humanos disseram que, potencialmente, centenas de pessoas poderiam ser levadas a julgamento. Etchekolates foi o primeiro funcionário daquela época a ser processado. Ao proferir a sentença, o tribunal disse que os crimes de Etchekolates foram crimes cometidos contra a humanidade no contexto do genocídio ocorrido na Argentina. Foi a primeira vez que o termo genocídio foi usado em julgamentos argentinos para caracterizar crimes cometidos contra presos políticos, um termo que não temos a sorte de podermos usar aqui. Esse filme, Argentina, 1985, é um filme que o Brasil ainda não pode fazer, mas espero que a gente consiga manter a esperança de que talvez um dia possamos fazê-lo. Tchau!